Então, Sônia, Marcelo e Ismael. Vocês fazem as perguntas, aí vocês têm a alternativa de dirigir a algum deles já de uma vez, né? Então fala, a pergunta é para Sônia e desenvolve a pergunta. Ou a pergunta é para todos os três, e aí quando a pergunta for para todos os três, eu vou pedir que cada um responda no máximo aí em 3, 5 minutos, para que a gente possa dar oportunidade para todos responderem. A palavra é de vocês. Lembra do que eu falei no início, não existe pergunta boba, né? O necessário é a gente buscar aquilo que é a nossa dúvida, esclarecer. Eu tenho uma pergunta. Legal. Esse pergunta de a pergunta é para Sônia, né? Sônia, no começo você falou a respeito da idade para trabalhar com mediunidade na reunião mediúnica, né? A minha dúvida existe alguma orientação que fala a respeito disso, da FEB ou de algum espírito em algum livro? Ou é apenas um senso comum mesmo dos espíritas? Não, tem sim. O projeto Manuel Filomeno de Miranda são várias obras e eles vão desenvolvendo naturalmente os médios, né, orientando os médios à medida que o livro vai ganhando graduação. E numa das obras, Vivência Mediúnica, ele fala da importância do médium, primeiro estudar, depois do estudo ele executar tarefas na instituição para que ele vá tomando noção do sentido espiritualidade e dentro desse sentido espiritualidade ele possa se incluir o médium, ele possa entender a doutrina não como um hábito casual, né? Mas a mediunidade como um compromisso. Então, nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, são 15 obras, né? Qualidade na prática mediúnica, diretrizes de segurança, vivência mediúnica, ele faz essa colocação da necessidade de que aquele jovem, tão logo ele saia da infância, entre na juventude, e na juventude ele participe ali da mocidade espírita, e da mocidade espírita ele vai estudar o ESD, de estudar o ESD, ele passa a ter qualificação para poder exercer a mediunidade. Exercer a mediunidade via mesa mediúnica, porque ele já é médium, né? Conforme nós estudamos aqui, ele já é médium. Mas o exercício dessa mediunidade, como ele acontece naturalmente, em razão de nós já nascermos com essa, né, essa necessidade, a qualificação do exercício dessa mediunidade precisa realmente de uma experiência. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, vai principalmente para o Marcelo, mas se alguém mais tiver alguma contribuição. O Marcelo falou mais a respeito de sintonia, né, a respeito de sintonia. Assim, qual o problema, ou se tem algum problema, daquele médico que trabalha em casas diferentes, às vezes dentro da própria doutrina, participa de reuniões mediúnicas em casas diferentes, ou até em doutrinas diferentes, Umbanda, Candomblé e Espiritismo. Qual o problema dele trabalhar nessas casas? Assim, mas assim, qual o problema e se tem problema? Ó, na minha opinião, né, estudando a doutrina espírita e vendo o que os amigos espirituais falam nas obras aí confiáveis, o que acontece? Um médium, ele tem uma série de comprometimentos que são muito profundos e muito graves, né? Então é difícil para um médium se ater ao comprometimento com uma casa espírita, né, de maneira constante, porque a gente vai pensar que o trabalho da mediunidade ele envolve não somente a ida à reunião mediúnica, ele envolve o estudo, ele envolve a construção de afinidade com aquele grupo mediúnico do qual ele participa, através do trabalho, da prática do bem, né, de uma campanha do quilo, de uma tarefa social. E imagina se isso é difícil a gente construir com um grupo, imagina a gente construir com 3, 4 grupos ao mesmo tempo. E ainda mais com grupos com filosofias e visões espirituais diferentes. Imagine a dificuldade de se lidar com essa situação. Então, vamos lembrar de Jesus quando ele fala que não se deve servir a 2 senhores. Que você vai agradar um, que vai desagradar o outro. Às vezes eu estou aqui na doutrina espírita, determinadas práticas da doutrina espírita são conflitantes, por exemplo, do candomblé, que são conflitantes, por exemplo, da Umbanda. Né? Como é que eu fico diante disso? Eu vou levar a prática da doutrina espírita para dentro da casa de Umbanda? Eu vou trazer a prática da Umbanda para dentro da casa espírita? Né? Como é que eu vou sustentar um trabalho desse em várias frentes ao mesmo tempo?
Né? Então, assim, eu sou da opinião, né, dentro daquilo que eu conheço da doutrina espírita, que isso é muito difícil de se sustentar, se não for impossível. Eu tenho uma dificuldade com o impossível, porque a gente não pode fechar a questão sobre nada. Mas, assim, é uma coisa que é realmente muito complicada. Inviável, né? Eu acho que é questão do tempo da pessoa de vida também, né? Porque você dedica na sua casa espírita, lá que você trabalha, que você tem lá, você está militando. Imagina, você não vai conseguir dedicar em todas, você não vai conseguir em reunião de estudo em 3 casas espíritas, você não vai conseguir fazer um trabalho de assistência social em 3 casas espíritas, 3 reuniões mediúnicas, imagina assim, e aí confraternizar com os companheiros da equipe, participar do dia a dia deles, como é que né? Isso eu acho que é humanamente impossível, eu acho que no campo físico fica muito difícil. Aí o que vai acontecer? Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Essa aqui é a minha opinião. Marcelo, eu não sei, né, não é nem respondendo, mas o que a gente vem às vezes observando pela vida, né, é que há um consenso de que os integrantes da reunião mediúnica, eles são completamente desvinculados da casa espírita, da qual eles participam. Né? Então, fala assim, uma reunião de estudo, não, eu já sei, né, eu estudei. Uma tarefa, uma tarefa, como você falou aí, né? Uma campanha do químico, eu não posso, eu não tenho tempo. Então, o que a gente observa de um modo geral é que reuniões mediúnicas, os componentes dela, eles só participam daquela reunião. Isso é uma coisa complicada. E quando você vai falar, né, ou dizer, olha aqui, vamos fazer aqui o nosso regimento para participar da reunião, você fica, não, mas aí vocês estão sendo muito... Mas vamos ver os nossos exemplos aí de trabalho mediúnico. Né? Nós vamos ver o Chico Xavier dedicando ao estudo, dedicando ao trabalho mediúnico e dedicando à prática do bem. Nós vamos ver o Divaldo Pereira Franco dedicando ao estudo, à prática do bem e à reunião mediúnica. Nós vamos ver o Raul Teixeira. Esses são os métodos confiáveis que nós temos aí. Né? O que acontece hoje, que eu sinto, acho que os companheiros ajudarem a gente, que existe uma ansiedade muito grande com a mediunidade. Então, às vezes, chega a médica para a gente e fala assim, eu queria participar de todas as reuniões mediúnicas que tem na casa, às vezes a casa tem mais de uma, né? Mas se você fala assim, vamos fazer uma reunião de estudo aqui, a pessoa nunca vem. Então, assim, se você for ter que escolher dentro da casa espírita, né, algo para você fazer, vá para a reunião de estudo. Se você estiver lá, eu tenho um dia por semana, vá para a reunião de estudo. Por quê? Porque vai para a reunião de estudo, depois vai para a prática do trabalho, da caridade, e por último vai para a mediunidade. Porque se eu não sei lidar com o sofrimento ali, como é que eu vou saber lidar com os espíritos encarnados? Se eu não estou entendendo o processo que está acontecendo comigo ali, eu sento numa mesa, não sei nem o que está acontecendo ali, como é que eu vou lidar com o processo mediúnico? Né? Então, assim, a mediunidade, ela pede, eu vejo a mediunidade como uma pirâmide, um triângulo. Né? Então, ela faz parte de um conjunto de situações. Então, o médium, quando eu formo médium, assim, a gente faz trabalho de educação mediúnica, eu sempre falo para o pessoal, gente, você quer ser médium? Então, pensa o seguinte, você tem que ter um dia da sua reunião mediúnica, um dia de estudo e um dia de você fazer caridade. Vai visitar um asilo, vai para a equipe do campanha, que tem 1001 tarefas para você exercitar o trabalho do bem. Mas se não faltar uma dessas, a mediunidade é a primeira que pode ser descartada. Né? Porque você trabalha a mediunidade da campanha do que você trabalha a mediunidade no estudo. Né? Eu penso assim, né? Eu acho que hoje nós temos que resgatar essa questão da doutrina espírita. Hoje eu vejo casas espíritas, né? Quando a gente está no departamento mediúnico da Aliança lá na nossa cidade, de Contagem, eu vejo casas espíritas extremamente preocupadas em manter uma reunião mediúnica, mas que não tem uma reunião de estudo. Ou então fazem a reunião mediúnica e quando chega no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no Dia das Mães, a reunião mediúnica fecha, a casa toda paga o trabalho dela num dia desse. Né? Então, médicos que nunca foram numa reunião de estudo, médicos que não sabem nem o que é campanha do quilo, isso é complicado demais. Que tipo de reunião eu estou formando com isso? Né? Parece que é chato, gente, mas não é. Né? É um conjunto de ações. Vamos ver os médiuns que nós temos como exemplo e vamos ver qual é a prática de vida deles. Ali tem muito mais escrito do que a nossa opinião pessoal, que é do ser humano que fala. Mas vamos ver os nossos luminares aí, como a gente fala assim. O que eles deixaram para a gente de exemplo? Pergunta para o Ismael. Essa coisa aí, né, de que eu sou aquela coisa de sentar. O Sérgio está queimando. Toda palestra ele faz isso. Como é que funciona isso no intercâmbio mediúnico? Porque se ao perceber o outro eu percebo a mim,
mistura que o espírito ele sente em mim, ele e eu sinto. É essa coisa. A esse campo nós demos o nome de animismo. É claro, o espírito que vai comunicar com você em qualquer condição, ele vai ter que trabalhar com o seu estado potencial. E ao trabalhar com o seu estado potencial, você vai ter que trabalhar com o estado potencial dele. Aí você faz a leitura dele em você, e ele faz a leitura sua, baseada nele. Aí ele dá um recado. Tranquilo? O movimento não muda. Né? Hã? Aí eu preciso ter um filtro, um raciocínio sobre aquela situação para entender quanto que é meu, quanto que é dele, e que a gente vai extraindo aqui, né? A mensagem, a necessidade ali, né? Muito bom. E por aí, o caminho é esse. Tranquilo? Então o animismo seria essa, porque quando o Espírito comunica, sou eu interpretando a comunicação sobre a minha ótica. Então, nas obras do André Luiz, por exemplo, você vê 3 médios e o Espírito está falando ali para eles. Cada um capta da realidade psíquica daquele Espírito que quer dar o recado, aquilo que pertence a cada um. E cada um vai dar o recado dele da forma que ele pôde entender. Tranquilo? Aí quando ele fala do que o Espírito quer ou ele fala o que ele interpretou? Assim é conosco em qualquer lugar. Quando você fala para alguém, você está falando das suas experiências adquiridas e não do outro. E quando alguém está escutando, ele se escuta avaliando o que é dito. Então eu não escuto o outro, eu me escuto. E eu não falo do outro, eu falo de mim. É claro? Mas eu só falo de mim porque tem o outro que permite que eu fale. Por isso essa que complexidade. na reunião mediúnica, deixar que o espírito fale, né? Ouvir mais do que falar. Porque às vezes o dirigente empolga ali, né? No querer ajudar e o espírito não consegue passar todos os seus sentimentos, todas as suas ideias. Né? Muito bom. Por ele. O Ismael, nesse caso, você disse, eu vou dizer aquilo que eu interpretei. Certo. E se, claro que há uma necessidade posta, né, está posto lá para o trabalho mediúnico, determinadas pautas espirituais para aquele dia. Não pode haver uma intervenção, né, algum espírito intervir na direção da interpretação, até tendo em vista os objetivos do trabalho. Você entendeu? Entendi. Mesmo nesse contexto, o Espírito ele vai usar potenciais que estão em mim, que eu sou inconsciente a ele. É o potencial que eu não desenvolvi, mas ele é capaz de acionar áreas que existam no meu cérebro que eu não, nem sequer ainda tenho trabalhado nela. Então ele usa o recurso, eu dou um recado que caracteriza que não sou eu, porque não é do meu comum, tá claro? E nem sabia que tinha aquilo. Mas ele, por ter uma condição superior, por ele ter espontaneamente, porque ele também não vai vasculhar em mim o que eu tenho e o que eu não tenho. Sim. Ele usa o potencial dele, ciente que eu tenho. Ele acha que eu tenho, só que eu não tenho. Quando ele usa esse potencial e ele é capaz de falar algo, da qual quem está do meu lado fala assim, não, esse cara está mediunizado, porque ele não fala isso. Não é dele esse conhecimento. Após o encontro com esse espírito, ele abriu algo em mim que eu agora não sou eu mais. Está claro? Desenvolveu algo naquele momento que agora eu vou começar a correr atrás de coisas. Parece que alguém fez uma cirurgia em nós. Ele abriu um potencial novo que precisa ser trabalhado e vai ser uma nova construção. Mas ele não vem fazer isso ao acaso. Atrás da postura desse espírito que vem trazer um recado é porque a presença dele diz para mim que eu preciso mudar. Eu não posso permanecer no estágio que eu estou. Tá claro? Eu queria perguntar aqui, né? Pode perguntar que eu já perguntei. Eu queria perguntar sobre a mediunidade com os jovens. É que você explicou, para qualquer um dos três que souber responder, vocês explicaram que a mediunidade com os jovens na mesa mediúnica abaixo dos 18 anos, tipo, não é tão, tem que ter o estudo e tudo mais.
Só que aí eu queria entender pelo lado das crianças índico, que tá tendo agora, né? Tem até o filme da menina. E aí, tipo, eu queria entender porque a gente, ela é jovem, o jovem é só o corpo, porque o espírito já é de outras mais velhas, né? E, tipo, mesmo a gente não lembrando o conhecimento, a gente continua tendo. Então eu queria entender, tipo, o porquê. Tipo, eu sei que é por causa do estudo, mas mesmo às vezes a criança ela tem um conhecimento grande e o estudo dela ela consegue, mas não pode participar da reunião mediúnica, entendeu? Mesmo ter uma bagagem grande. Mesmo. Complexo. Eu vou dar uma ideia e os companheiros nos ajudam aqui. O Ismael, ele falou nas etapas. Então, são importantíssimos que a gente acompanhe as etapas. Universalmente, você trabalha por ciclos. Né? Emmanuel fala, André Luiz fala de 7, 14, 21, não fala, ele não trabalha isso. Então, se você pega uma pessoa que ele está pulando etapas, é muito complexo a sequência da informação dele. O livro dos Espíritos é muito claro. Um espírito pode ser mais evoluído que seus pais, até mais se mais progrediu. Porém, a encarnação daquele espírito, em razão da debilidade física com que ele encarna, aqueles que estão no comando cuidam dele. Não é assim que ele fala lá? Então, quando uma criança não frequenta a evangelização, mas conhece a mocidade, ele tem um potencial extraordinário. Você concorda? Mas ele está com uma etapa que está furada aí. Quando ele conhece a casa espírita, se ele é passado pela juventude, mesmo com grande conhecimento a nível de espírito, ele está com uma etapa furada. Percebeu? Então ele não vem numa sequência. Quando o espírito inicia na evangelização, passa pela juventude, passa pelo ciclo da juventude naturalmente, ele, se eu considero como um futuro dirigente de casa espírita, você vê um potencial naquele espírito, e eu estou seguindo aquela caixa de fósforo que ele fez ali, que eu pensei que meu cérebro ia explodir. Entendeu? Mas eu não vou nem trazer isso, eu vou para casa, sentar, respirar, tomar água, para poder raciocinar isso. Mas o que a gente sabe é que o espírito não pode conectar. Então o espírito, às vezes, tem um potencial. Esse potencial não é totalmente esquecido, tem razão do pouco tempo que ele ficou no plano espiritual, então ele reencarna, tem o esquecimento do passado, mas a vibração, ela não é esquecida, né? Um espírito que odiou demais, ele esquece o passado, mas ele vem com a vibração de ódio, percebeu? Do mesmo jeito a questão da inteligência, da capacidade, das suas condições. Se você vai pulando etapa, não, porque ele é criança ainda, porque ele tem um potencial, ele pode vir para a reunião mediúnica, ele fura todo um contexto espiritual que a gente sequencia. E a sequência é que a criança passe pelo período da evangelização, dentro dos ciclos permitidos e orientados, até seus 12 anos. Que a juventude estude, antes de encarar responsabilidades tão sérias quanto a mediunidade, que ela conheça, que ela faça esse trajeto naturalmente, para que quando ela estiver à mesa mediúnica, na qualidade de médium disciplinado, não de médium porque é médium, mas médium disciplinado, ele tenha noção do poder da espiritualidade que o abraça. Percebeu? Então não é pelos valores que o Espírito traz. Se tem pessoas, por exemplo, a companheira trouxe enquanto a gente estava fazendo estudo, daqueles que são muitas vezes até separados no plano espiritual para isso. Né? Chico Xavier, com 5 anos, percebia a mediunidade, respondia a seus pais mediunicamente. Mas existe uma diferenciação entre compromissos já predestinados do plano espiritual e a nossa sequência de vida natural. Mas porque às vezes também, vamos supor que tem um adulto que ele, sei lá, frequentou outra religião a vida inteira e depois da sua vida adulta que decidiu se tornar espírita. Aí em menos de 2 anos, já está na mesa mediúnica, e aí a criança que já está lá, desde que a criança já tem lá seus, sei lá, quantos anos, aí ela não pode frequentar. Mas o tempo de... Mas a mediunidade não foi mediunidade. O exercício mediúnico não foi feito para criança. Não, sim, eu entendi. Estágio, né? Só que é porque você também tinha colocado da questão de estudo. Só que se a criança ela já é espírita desde quando ela é criança e aquele adulto tem 2 anos no espiritismo, evidentemente que a criança, ela, não criança, mas tipo, ela vai saber um pouco mais, entender algumas coisas a mais que o adulto, dependendo da qualidade. Não, sim, mas eu falo dependendo
dependendo da quantidade de estudo, entendeu? Mas não necessariamente, não leva por esse prisma não. Eu estou passando, mas vocês podem intervir, tá, gente? Não leva por esse prisma não. Entende a situação como prova, necessidade do espírito, entende dessa forma. E aquela criança que está desde cedo, ela traz potencial para isso, traz capacidade, formação familiar que o acolhe, que o abraça naquela perspectiva. Tem mais conhecimento? Depende, porque às vezes eu tinha conhecimento e esvaziei tudo na orgia, na bagunça. Quando eu volto arrependido, é o filho pródigo, né? O outro lá, bonzinho, bonitinho, não tinha tanto conhecimento como parece. Então isso é muito relativo, tá? Eu penso o seguinte, eu acho que a questão é... O que acontece? Nós temos que entender a mediunidade hoje de uma maneira bem mais ampla do que só a reunião mediúnica. Né? A reunião mediúnica é uma estrutura de manifestação da mediunidade, de trabalho mediúnico específico. Ou seja, o médium que vai para a reunião mediúnica, ele está se preparando para fazer um determinado tipo de trabalho utilizando a sua mediunidade. Normalmente, trabalho de socorro, de obsessão. Né? Que não é, na minha opinião, um ambiente para uma criança. Ou para um jovem que não está ali ligado com essa energia. Não faz bem para ele. Não é necessário introduzir o jovem nesse ambiente. Quando o espírito nasce, ele traz dentro de si o seu conteúdo de conquistas espirituais. E ele vai ser aquilo que ele é em qualquer ambiente. Né? O que acontece é que muitas vezes alguns pais, percebendo algumas características daquela criança, entram num processo de ansiedade para poder colocar um menino ou uma menina numa reunião mediúnica, quando ele já está expressando a mediunidade dele de outras maneiras. Se o espírito é um espírito, a criança índio, né, o pessoal gosta desse termo, cristal, a gente não tem como avaliar isso enquanto encarnado. Eu acho a temeridade você virar e falar assim, esse menino é uma criança índia. Isso aí é uma coisa que pertence ao plano espiritual. Né? Nós temos que proporcionar à criança um ambiente favorável para ele se manifestar tal qual ele seja. E ali nas suas relações, ele vai colocar para fora os conteúdos espirituais que eles têm, positivo ou negativo. A mediunidade é um desses conteúdos e ele vai se expressar dentro da natureza daquele ser. Talvez não ele sentando, fechando os olhos, falando tem um espírito aqui. Mas o espírito, nós vamos perceber, principalmente naquele livro, Os Domínios da Mediunidade, que muitas vezes, fora do ambiente mediúnico, as pessoas que estavam lá fazendo educação mediúnica, a coisa fluía. Lembra disso? Tinha lá a mãe, a filha e o filho, que eles estavam conversando lá de fora da reunião. Aí lá dentro eles não percebiam nada, lá fora eles batendo papo, o mentor colocou a mão na cabeça da menina e a menina soltou tudo. Aquilo ali é uma manifestação mediúnica. Então muitas vezes essas crianças, esses jovens, eles vão manifestar sutilmente o que são. Né? Claro, e o que acontece? O ambiente da reunião mediúnica em si, talvez não seja nem o melhor ambiente para esse espírito. Né? Talvez ele está ali para fazer um outro tipo de trabalho, é porque a gente acha que a reunião mediúnica é a culminância do trabalho da casa espírita. Mas a reunião mediúnica, grave, importante, tal qual ela seja, ela é mais um ambiente de trabalho da Seara do Cristo. Temos muitos médios aí que nem cogitam da ideia da doutrina espírita, mas são intermediários de Jesus aí, fazendo um trabalho magnífico. Então eu acho que a gente tem que preocupar menos com essa questão do fenômeno mediúnico, da reunião mediúnica, né? Quem entra, quem não entra, e mais em observar e sustentar esses espíritos que estão chegando, que realmente são espíritos, muitas vezes acima da média. Mas é difícil a gente ficar lá marcando você, a criança indo de você, porque isso aí gera um complicador. É igual a questão do fenômeno mediúnico na criança. Né? Eu falo isso porque eu passei isso na minha infância. Então, quando você tem uma criança que tem um fenômeno mediúnico, o que a gente deve fazer? Isso no meu ponto de vista, me corrija, tá, amigos? Nem valorizar demais, nem reprimir. Ao melhor, eu vi isso aqui. É mesmo, você viu? Ótimo. Nem ficar puxando demais, porque senão o menino vai começar a fantasiar em cima daquilo, ele vai perceber que aquilo está chamando a atenção. E também não reprimir, falar, que é isso? Que aí você bloqueia, às vezes, uma percepção que ele tem. Tratar com naturalidade aquilo que é natural. E a coisa, se for para ele pôr no momento adequado, ele vai participar do estudo, ele vai chegar na fase adulta dele, porque às vezes isso aí a gente tem que pensar que isso é uma ansiedade dos pais. Né? Eu quero que meu filho seja espírito de luz, quero botar ele na reunião mediúnica, precisa. Tem que ter, algumas coisas nós temos que aplicar o bom senso que o Kardec fala. A parte do jovem é curiosidade. Tem que ver o que é. É curiosidade para
ver se tem condição às vezes, de ir resolver o problema dele. Saber da namorada, saber da Gente, quem tem. A questão é toda essa. Aquele que realmente quer trabalhar, ele vai insistir e ele vai ficar. Aquele que não quer, ele muda de igual vento. Então, assim, aquilo que está na intimidade do ser, deixa fluir, né? Mas, assim, não é, na minha opinião, não é o momento. Eu acredito que a criança índia, ela só é índia para nós, que nós somos. Porque para ela, que é ela nem sabe o que ela é. Claro, né? Então, para o outro que é observador daquele fenômeno, mas entendo ao mesmo tempo, se eu vejo e acredito que uma pessoa seja uma criança índia, eu não estou falando dela, eu comecei a observar estados em mim, que ela reflete no meu estado interior. Mas a pessoa que tem um potencial, ele por si não enxerga. O espírito superior não sabe que ele é superior. Ele só é superior baseado no nível em que a maioria ainda permanece. Mas tem alguém acima dele que acha que ele está tanto quanto ainda no processo de caminhar. Está claro? E a gente vê também, gente, trazendo para os nossos dias, a questão das faixas etárias na educação. Né? Uma criança, porque ela é muito desenvolvida, dificilmente numa escola pública ou particular, ela vai sair da primeira série e vai para a quarta. Não existe isso. Quando se é provado que a criança, através de vários testes, que realmente ela é superdotada, ela vai para uma escola especial e ali, se a gente for observar, a vida dela é vida infantil. Né? Ela tem aquelas oportunidades de a mais dentro da educação, mas ela não pode perder aquele perfil. E outra coisa, essas crianças assim, a gente acompanha através de documentários e tudo, não desde a mediunidade, que elas sofrem muito pela carga que se lhe é imposta pela sociedade, como o Ismael falou. A mãe acha que ela é assim, a mãe, então, é mais um reflexo mesmo, às vezes. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com sair da fase assim. nem desprezar e nem também idolatrar. Isso, exagerar. Eu queria falar assim, eu vou dizer que você é muito breve, para poder falar do meu relato. Assim, nasci em berço espírita, participei de Você vai esplêndido, em berço espírita, e participei de evangelização dentro da barriga da minha mãe e tudo mais. E frequentava uma casa, tudo bonitinho. E aí, quando cheguei lá nos meus 13, 14 anos, eu coloquei na cabeça que eu queria saber que reunião era aquela que minha mãe participava toda terça-feira. E aí eu fui e falei com o dirigente, falei assim, aqui, eu quero conhecer isso. Eu deixei muito claro que era curiosidade. O dirigente, já que você já participa desde sempre, você pode vir. E eu comecei a participar. E assim, hoje, eu lembro das coisas, gente, eu entrei num estado de rebeldia muito grande, muito, assim, mais do que a adolescência suporta, eu entrei num estado a mais. E aí depois eu fui perceber que era muito das influências, assim. E a reunião para mim é muito difícil, porque de vez em quando eu entrava num estado de rebeldia que eu pegava o telefone celular e ficava mexendo durante a reunião. E eu ficava lá jogando, porque não tinha WhatsApp, essas coisas, então era cobrinha lá, ó, durante a reunião. Eu falava assim, gente, onde que esse povo está inventando essas histórias? Você tinha quantos anos? Você foi constantemente a reunião? Sim, eu comecei com 13, 14 anos, começar a frequentar a reunião mediúnica. E aí eu ficava sentada assim, olhando, falava assim, gente, esse povo é criativo demais, olha pra você ver. E eu ficava olhando os médicos. Ausência de estudo. Por isso é importante o conhecimento. Por isso que eu queria dar um exemplo, porque eu nasci em berço espírita, assim, nessa época, eu já estava auxiliando na evangelização infantil e tudo mais, só que assim, em nome de uma curiosidade, me encaminharam para aceitar o meu pedido e assim, e a coisa foi desenrolando assim, ó, graças a Deus, nada demais aconteceu, mas hoje eu vejo o que eu poderia ter evitado, de não ter vivenciado. Eu vejo o seguinte, eu acho que essa questão aí é o seguinte, faltou conhecimento e faltou do dirigente dessa reunião mediúnica, por favor, né? Porque assim, você ir uma vez para ver, eu até acho, até pensar, mas você participar constantemente de uma reunião mediúnica,
exposto àquilo ali sem saber direito nem o que está acontecendo, né? O espírito, em qualquer etapa da sua existência na infância, o período dela é lúdico. Então você não vai colocar na cabeça de uma criança coisas que pertencem à cabeça de uma criatura madura, né? Isso, senão ele não passaria pelo estágio de infância. A adolescência, igualmente, o período de adolescência em que ele está reencontrando consigo mesmo, ele está fazendo as suas novas conquistas, fazendo readaptação física, né? A juventude está com outros ideais, está com mais noção do mundo, profissionalizando. Então, cada coisa na sua etapa. Afastar-se do conhecimento espiritual é prejuízo para qualquer espírito em qualquer idade. Mas deixar o espírito pertencer ao seu ciclo natural de existência é obrigação e dever da casa espírita. Quando a casa espírita se aventura em usar crianças na evangelização, crianças no passe, sair com crianças para fazer campanha do quilo, onde a criança não tem a menor noção do que seja campanha do quilo, quando ele toca na campainha, ele está ali muitas vezes desfazendo uma discórdia, né? Às vezes o casal está ali em conflito, a gente está fazendo campanha do quilo, fazendo aquele processo de atração das entidades desgovernadas para a reunião mediúnica. Então, quando você toca a campainha, você desfaz uma discórdia, uma confusão, né? Um processo de desobsessão. André Luiz bate a campainha numa casa para pedir socorro para a Marita, no livro Sexo e Destino, e quem atende André Luiz são dois espíritos que ele classifica como entidades vagabundas. E os espíritos atendem André Luiz, conversam com André Luiz. Quando André Luiz vai fazendo espiritualidade na cabeça deles, eles dão um chute a André Luiz psíquico, né? Vão fazendo André Luiz e descendo as escadas assim, e André Luiz foi obrigado a sair do lado de fora e aspirar um clima novo, porque ele estava entrando em pânico. Agora você imagina uma criança vivendo isso, um adolescente que não passou pela juventude, muitas vezes nem pela evangelização, ele tendo que encarar uma reunião mediúnica com esses conflitos. A não ser que ele esteja debaixo do processo expiatório, bom seria que ele participasse naturalmente da instituição espírita, fosse motivado pela juventude, entendeu? Trabalhar, cantar mesmo, estudar, para que ele possa assumir responsabilidades definitivas, como é a mediunidade, em prol da seu levantar espiritual com mais consciência. Aqui, deixa eu dar um depoimento também, que é o oposto da Ilô, eu penso que vai ajudar muito, ainda que seja rápido. Eu, a partir de 4, 5 anos, eu tinha muita visão, eu conversava, era uma amada, lembro perfeitamente, conversava, acordava à noite, andava, falava a noite toda, depois minha mãe falava isso também, e a ponto de algumas pessoas da família dizerem que deveria ir me levar ao psiquiatra, porque de repente eu estava esquizofrênica, alguma coisa e tudo. E minha família estava se iniciando no espiritismo. E já tinha ido ao Chico algumas vezes e tudo. E aí, o que meu tio, né, o tio Manuel, que você conhece, falou, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levá-la lá no Chico Xavier. Então, fizeram lá, reuniram, eles estavam em Pedro Leopoldo ainda, e me levaram, eu tinha 5 anos. E contaram, né, o que havia ocorrido, o que estava ocorrendo. Na época, minha mãe estava começando com o processo mediúnico, e quando ele falou que tudo que eu tinha era ligado à mediunidade, a minha mãe ainda falou com ele, nossa Chico, mas mediunidade, para ter que ser médium? Ele falou, não, Carmela, pode escolher ou a mediunidade ou o manicômio, claramente. Me disse o seguinte, vocês vão para Belo Horizonte com ela, ela vai tomar uma série de 10 passes e vocês vão ver que as coisas vão acalmar. Mas é culto no lar, é evangelização e deixe a coisa correr naturalmente. Né? Se ela estiver no movimento espírita, fatalmente, se for o caso, vai manifestar. O fato é que voltei para casa, tomei os 10 passos e nunca mais, né? Quando criança. E continuei nas atividades, com 12 anos eu já dava aula de evangelização e tal. Aí um dia, conversando com o senhor Honório, eu falei com o senhor Honório, eu tenho a impressão que o Chico fechou a minha torneira da mediunidade. Porque eu não sinto nada, eu não percebo nada. Aí ele sabia das minhas atividades, que eu trabalhava com eles lá e tudo. Ele disse, não, eu vejo que mediunidade, aí é isso que você já falaram, que não quer dizer uma mesa para você trabalhar mediunicamente.
Como você está sempre na atividade e desenvolve, na evangelização, em palestra, nisso, se tiver que ser, será. O fato é que participo até hoje de reunião mediúnica e não sinto, não percebo absolutamente nada. Então, quer dizer, dentro que ele fala que é um aconselhamento mais abalizado, que foi do próprio Chico Xavier, né? E que é mais ou menos isso que nós estamos falando. Ainda bem que ele não falou convento. Não, a cabeça não é das melhores até hoje, né, Isabel? Os maiores que sabem, não é das melhores, mas estamos ali, né? Graças a Deus. Deixa eu colocar uma coisa sobre mim mesmo. Eu adoro fazer as coisas assim, e procurar ajudar as pessoas, trabalho voluntário. Dentro da casa espírita eu faço algumas coisas, participo da mesa mediúnica, mas eu não consigo estudar. E assim, há um tempo atrás, eu falo assim, vou ficar estudando não, isso é conversa enfiada de todo mundo, eu pratico, então tá bom, sabe? Mas só que hoje aqui vendo isso, e eu já estava vindo sentindo essa necessidade, mas eu não consigo ler, sabe? Se eu vou dar um passo, eu adoro, às vezes o trabalho que eu vou fazer, eu saio de lá, eu até brinco e falo assim, sabe, dá vontade de você continuar a entrar dentro do hospital e fazer muito ali, sabe? E se doar muito, mas estudar eu não consigo. Eu mudaria o termo não consigo por tenho dificuldade. Muita. Mas toda dificuldade pode ser vencida. E às vezes é a técnica, às vezes é o método que está sendo usado. Às vezes o seu pensamento é que o estudo é através do livro, da leitura sua ali. Às vezes você pode ingressar num grupo de estudo que a informação vem chegando e depois te aguça a curiosidade de buscar aquele determinado conhecimento. Então você foi provocada por buscar o conhecimento, aí você vai interessar em ler. Entendeu? Tomar conhecimento também, que é muito importante, por exemplo, de um profissional. As pessoas que se formam, se especificam em áreas, têm que ter conhecimento da área. Entendeu? Ele precisa ter conhecimento da área. Não adianta eu ser passista de aplicar 400 passes. O importante é eu saber o que eu estou fazendo com o passe. Entendeu? Os órgãos que precisam dessa energia, porque às vezes a gente faz um trabalho tão sem profundidade, às vezes a gente o faz com intensidade, mas sem profundidade. De novo, o conhecimento é importante. Ler é muito importante. Às vezes a gente gasta muito tempo lendo WhatsApp. Aí você fala assim, eu não consigo ler, mas você fica no WhatsApp o dia inteiro, você lê Facebook. A minha filha fala isso comigo, mas eu não consigo ler. Mas você fica no Facebook o dia inteiro. Você está lendo, filha. Você lê trechos pequenos. E por que a gente lê trechos pequenos? Porque nós somos ansiosos, como ele falou, e a gente gostaria de interpretações rápidas. Tem gente que não é assim, ele gosta de interpretação rápida. Mas quando você pega, você falou na sua palestra, um romance, por exemplo, há 2000 anos, e você se envolve no romance, percebendo o processo reencarnatório, a importância do processo reencarnatório, quando o livro vai diminuindo, às vezes você já leu algumas semanas, dá uma sensação de angústia, está acabando, aí você já fica pensando qual é o próximo livro. Nós precisamos aprender a gostar de ler. Nós precisamos aprender isso. Tá? Não é ler para a resposta imediata. É ler para concluir em nós mesmos, naquela confusão que ele arrumou ali, concluir em nós mesmos a nossa essência. Não vou não. Não, você vai casa. Eu vou comentar muito, ainda. Eu preciso selecionar coisas no meu cérebro que ficam assim muito soltas. Mas o que é verdade. Os grampos, eu vou agora, vou chegar em casa, vou pôr grampo, vou fazer cirurgia, porque tem que fechar. Ele fez umas coisas que eu vou ter que fechar no cérebro. Mas é importante que eu desenvolva. E aí, Emmanuel fala da questão do hábito. Da disciplina e do hábito. O hábito faz a coisa. Eu vou te trazer um exemplo para você entender. Eu vivia dizendo que eu não gostava de água. Aí, não gosto de água.
Aí um dia uma pessoa falou comigo assim, como você não gosta de água? Para mim é como se a pessoa dissesse que não gosta de viver. Aí ela me falou, tome um copo de água todo dia e você de tarde vai querer tomar água. Eu tenho que ter cuidado para não ficar obsessivo em água. Porque hoje eu gosto de água. Hoje eu tomo água. Então quando você não tem o hábito de fazê-lo, ou faz sem senso de consciência, a probabilidade de você desenvolver o gosto é muito grande. De não conseguir desenvolver o gosto, né? Você precisa de desenvolver o gosto por aquilo. Então você vai ler, por exemplo, uma página antes de deitar. Todos os dias você faz isso. Não precisa ler tudo, não. Uma página. Um trecho do Evangelho. O dia que você deitar sem ler o trecho do Evangelho, você vai sentir uma espécie de vazio. Você vai sentir uma coisa engraçada. Esqueci de ler. Esqueci de ler. Eu fiz um grupo de estudo com várias cidades e estados que os evangelizadores, eu faço curso de evangelização, e eles falaram a mesma coisa, eu não consigo ler. Então nós criamos um horário de leitura, todo dia, 11 horas da noite, reúne esses estados, esses evangelizadores dos estados e das cidades da grande BH, né, para a gente poder fazer leitura. E um fica esperando o outro, para poder curtir o que o outro escreveu. Passou a ser uma coisa prazerosa. Se porventura eu estiver viajando, fazendo uma palestra, um curso, e eu não leio, eu tenho que escrever para eles, não vou ter jeito de ler hoje. Não, que pena, a gente estava te esperando. Então tudo é questão de você desenvolver o hábito. É uma educação. Entendeu? Uma educação. E saber com profundidade tudo o que você faz. Eu não posso entrar numa sala de passe, aplicar passe e sair feliz porque apliquei passe, sem saber qual foi a minha verdadeira ação. Eu não posso entrar na reunião mediúnica, receber a entidade, levantar e falar, gente, como eu comuniquei hoje, sem saber a profundidade dessa comunicação. Eu me inteirei com aquela entidade, mas eu não fiz isso. Eu me inteirei com aquela entidade. Eu não posso fazer palestra sem sentir que a minha palestra está envolvendo o outro, porque se ela não estiver envolvendo o outro, eu não preparei adequadamente. Então, por exemplo, eu vou fazer meus estudos, eu penso assim, puxa vida, tem pessoas saindo de casa, saindo do trabalho, cansadas, tem mães que largaram filhos, eu preciso fazer uma coisa prazerosa para ele e para mim, deu aí? Aí o que acontece? Eu chego em casa e falo assim, bombei, graças a Deus. Aí na hora que eu estava falando, eu pensei, então o que eu sinto não está errado, porque as pessoas falam assim, foi bom, foi ótimo, eu também vou feliz para casa. Houve ressonância, entendeu? Mas eu preciso saber o que eu estou fazendo. Se eu preparo por preparar, se eu venho porque palestrante é isso mesmo, chega, fala e vai embora, possivelmente eu não vou envolver pessoas. Isso mesmo, que hoje isso está me gritando muito essa falta, porque eu sei que a partir do momento que eu conseguir estudar, eu vou poder fazer isso que eu gosto com muito mais sabedoria. E eu sinto isso, que está me faltando isso, sabe? Às vezes também é parar um pouco da rotina, tirar 5 minutos e ler, porque Sim, a gente tem tanta coisa pra fazer, aí tipo, fica o dia inteiro fora de casa, e aí quando chega em casa só quer deitar e dormir, descansar, e não tira uns 5 minutos ou menos pra ler e estudar. Exatamente, até porque aqueles 5 minutinhos que você podia tirar para ler, você vai responder uma amiga no Facebook. Você leu. Lembra a frase do Emmanuel, a disciplina se traduz na espontaneidade. Né? E quando você começa, a questão toda é você pegar a vibração da coisa. Quando você pega lá, agora a gente está falando do Evangelho, quando você sente lá, você pega lá o Paulo Estevam, você vê nó, né, que queima na sua coração. Mas aí o que acontece? A gente tem que ser desperto. Mas se a gente não começar a disciplinar, essa espontaneidade não chega nunca. Né? Por isso que o Emmanuel fala muito da questão de disciplina. Você cria o hábito através da repetição. Né? O que é o vício? O vício é um hábito negativo repetido várias vezes. O que é uma virtude? É um hábito positivo que foi repetido várias vezes. É a mesma construção. Né? Então a gente pode se programar de maneira diferente. Um dia um companheiro falou comigo assim, quando eu desencarnar, eu quero ser porteiro do plano espiritual. Eu falei, meu filho, você não tem a menor ideia do que faz um porteiro do plano espiritual. André Luiz, lembrando o que o nosso companheiro falou, André Luiz não detectou o ponto na vampira. Foi isso que você que trouxe, né? Narcisa não detectou o ponto no corpo da companheira.
ela viu mais que André Luiz, mas ela não viu mais que o porteiro. Eu falei, cara, você está pensando que é fácil ser porteira? Talvez estejamos na hora de estudar sobre como é cuidar de um centro espírita. Para depois a gente desejar ser porteiro de centro espírita. Toda vez que ela me fala, não, ela me bate o olho e me fala comigo assim, não, você é porteiro. Você estudar para ser-lo. Vai estudar. Porque senão você fica querendo ajudar na casa espírita, mas não existe profundidade. É semente jogada em pedra. Não tem raiz, aí ela não germina. A tendência dele é ficar umedecida com a frieza da pedra, mas depois ela morrer. Então, continuidade requer conhecimento, requer profundidade. Então, eu quero conhecer por que eu tenho que entrar numa casa para explicar. Por que eu não posso beber e eu quero ser fascista? Por que eu não posso comer tanta carne, churrasco? Amanhã é dia das mães, mas eu tenho passe de noite, então amanhã eu não vou poder participar do churrasco. Por quê? Por que isso? Entendeu? Quando eu sei disto, eu nem vou questionar. O suco que eu tomar no lugar da cervejada geladinha que está todo mundo tomando, vai me fazer tão bem quanto estão fazendo para eles. Porque o conhecimento está intrínseco em mim. Eles estão me fazendo aprender aquela coisa. E a conscientização, né? Gente, é só o seguinte, a doutrina espírita é a fé raciocinada. Então tudo aquilo que é dito na doutrina espírita, a gente sabe por quê. Né? Quando você entende, você consegue vivenciar de maneira mais plena. Porque senão nós caímos naquela situação do dogma, que é a fé cega. Por que você dá passo fiscal? Porque todo mundo dá. É a lei. Mas de onde que veio isso? Eu não sei. Eu sei que dá certo. Isso é dogma. Você não entendeu. Você perdeu, né? Por isso que muitas vezes a gente se perde em algumas situações na casa espírita, igual o caso que ela relatou ali, porque as pessoas fazem as coisas sem saber o que elas estão fazendo. Eu tenho uma amiga que ela participa de 4 reuniões mediúnicas. E ela aprendeu que seria bom que ela equilibrasse sexualmente durante as reuniões. E aí ela foi conversar conosco falando sobre a procura do marido dela. Ele a procura e ela não pode porque ela tem reunião mediúnica. E aí ela estava perdendo o casamento. Falta de conhecimento. Eu falei, cara, diminui para uma reunião só, filha, você vai jogar seu casamento fora? Mas aí eu não sirvo a espiritualidade, mas você não está servindo a espiritualidade. Eu falei, cara, você não está servindo. É bom repensar nisso. Muitas vezes uma reunião mediúnica, mais a conduta do lar, mais a responsabilidade conjugal, que você também tem compromisso com o lar, vai te fazer aguentar firme a tarefa reencarnatória. Deixa a vaga para os outros também, né? Tem tanta gente precisando trabalhar. Não é tanta gente precisando aguentar um e não está querendo, né? É isso aí. Nós ainda temos mais 5 minutinhos. Uma última perguntinha. É uma pergunta que me fizeram semana passada, um jovem da minha cidade. Não me Eu vou perguntar porque eu não soube responder para ele. Ele, inclusive, estava aqui, mas já foi embora. Ele me perguntou se era possível que uma pessoa que nunca manifestou nada mediúnico, por exemplo, psicografia, visão, psicofonia, se ele participasse de uma reunião mediúnica, se era possível que esse jovem que nunca manifestou nada nesse sentido manifestasse na reunião mediúnica. Aí eu falei, eu acho que sim, mas eu não tenho nenhuma base para falar qualquer coisa, porque eu nunca participei também. Aí eu estou perguntando para vocês agora. Impossível nada é, né? Mas normalmente a mediunidade ela vem acompanhada de uma série de características que acompanham a pessoa durante a vida dela. A gente não pode falar que alguma coisa é impossível, porque às vezes a pessoa tem uma percepção mediúnica e não entende como tal. Né? Às vezes a pessoa tem uma percepção, tem uma intuição muito exacerbada, que ele acha que aquilo ali é uma coisa normal nele, que dentro da reunião mediúnica ele vai perceber como sendo um vínculo mediúnico através do estudo e da prática. Né? Mas uma coisa de primeira lá e a coisa, vamos dizer assim, acontecer. É muito difícil. Não existe nada restritivo, não é 100%, nunca vai acontecer. Eu já vi que tem relatos disso, né? Mas, assim, normalmente o médium que tem uma mediunidade mais extensiva, ele vai ter umas características que vão se apresentar durante, né, a vida dele como um todo. Né? E, às vezes, esse médium, ele vai manifestar uma característica psicográfica na reunião. Muitas vezes é uma pessoa que adora escrever,
está em casa, anota livros, ele já tem essa dinâmica. Então, ele receber uma orientação e transportar essa orientação para o papel é fácil pelo hábito. Nós nos recordamos que quando iniciamos na reunião mediúnica, a gente questionou sobre isso. E eu sentia vontade de escrever, a mão tremia, esquentava muito, aquelas coisas que médium principiante sente. E aí um espírito chamado Benedita Fernandes disse para mim o seguinte: filha, escreva várias vezes o Evangelho. Pegue passagens do Evangelho e escreva. E eu cheguei em casa e escrevia passagens do Evangelho. Ficou tão bom para mim ter passagens do Evangelho na cabeça, não decoradas, mas escritas. A psicografia ficou fácil, talvez em virtude do hábito de escrever. O plano espiritual reaproveita valores naquele espírito que tem, por exemplo, compromisso na área da vidência. Mas ele tem outras fontes que podem ser aproveitadas. A gente faz isso com o profissional de uma empresa, Ele é um excelente secretário, mas a gente percebeu que ele tem outros valores. Vamos dar uma outra oportunidade? O plano espiritual também trabalha com oportunidades, Se você é um médium, um passista, e você é equilibrado, você pode servir mais do que simplesmente ser passista. Mas às vezes ele falou, essas reminiscências estão em nós sem perceber, Então você vai ali habituando e no hábito o plano espiritual utiliza assim, pode ser. Não, igual ele falou, não uma coisa que você vai chegar na reunião, põe um lápis aqui, deixa eu ver se eu vou escrever. Não é assim, Mas às vezes o médium vai ganhando tanto equilíbrio que essa evidência, igual evidência, você não chega com clara evidência na reunião, Você não chega com psicometria, você vai trabalhando a sua evidência e vai ficando mais claro para você, a ponto de você perceber com mais clareza e tornar-se claro e evidente em virtude do seu comportamento mental, da sua forma de ver. Jesus tinha dupla vista. Por que Jesus tinha dupla vista? Em virtude da grandeza de Jesus. Você vai também elevando e você vai conseguir. Lembrar que provavelmente não é a reunião mediúnica que vai fazer a pessoa perceber. Como André Luiz dando passe na pessoa que estava acamada, ele já tinha dado passe muitas vezes, porque era um dos trabalhos que colocaram ele, além de faxineiro, que era um trabalho comum espiritual. Quando ele chegou perto de determinada pessoa, a pessoa despertou e saiu correndo. Aí ele falou, não, é um passe. Ele ficou impressionado, ele achou que era o passe dele. Não, é porque aquela pessoa, naquele momento, despertou do estado que ele estava. Então é provável que não é a reunião mediúnica que a pessoa foi pela primeira vez que despertou uma comunicação. A probabilidade é que ele já vem com alguma coisa que vem ocorrendo ao longo da vida, e quando ele chegou naquela reunião, naquele momento, ele falou, está claro, mas não acredito que seja a reunião que vai fazer isso. Gente, está muito bom, né? Academia das 10? Vamos então agradecer a todos, ao Ismael, Marcelo, a Sônia e a cada um de vocês que estão aqui.